Você está ouvindo Delírios Biomédicos Podcast. Episódio de hoje, Como o remédio sabe onde dói. Nós fomos até a fila da Rio para conversar com algumas pessoas sobre como elas acham que o remédio sabe onde dói. Digamos que você caiu e ralou o joelho. E aí você toma uma dipirona, ou enfim, o seu analgésico de preferência. Como que ele sabe que é o teu joelho que tá doendo, não o teu cotovelo? Não, nunca tive a curiosidade de saber, e é um negócio muito interessante, né? Porque, cara, como é que faz? Como é que o remédio sabe onde dói, né? Mano, eu não acho que ele sabe como, se você tá sentindo dor naquele momento. Ele age porque provavelmente você tá lutando contra uma infecção. Eu sei que tipo, tem... Eu não sei o que isso é, totalmente anticientífico em off. Não sei se é em off, mas enfim. Provavelmente deve ter alguns glóbulos, certo, brancos. Eu não sei, gente. Eu sou... Tá perfeito. Eu tô lembrando dos documentários de quando eu tinha 5 anos. Eu não sei se tá certo, mas enfim. Ai, gente, eu não tenho a mínima ideia. Não, mas inventa. Inventa? Ela tem vai. um GPS que localiza a nossa dor. Ótimo. Ela é treinada desde a infância para combater esse mal específico. Nossa, gente! Inventa, Bruno. E olha que eu sou formada em biologia, hein? Eu sou formada em biologia. De uma maneira engraçadinha, a gente pode pensar, né, que ele entra no nosso corpo, recebe uma mensagem e vai lá onde ele recebeu uma mensagem. Mas assim, mais do que isso, acho que mais do que um engraçadinho, eu não consigo responder. Não, tudo bem. Mas, Você pode só falar o teu nome e o que você faz só pra deixar registrado? Maria Rita de Assis César, pró-reitora de Assuntos Estudantis. Perfeito. Por conta dos nossos neurônios, que daí os sinais que vão chegar no neurônio quando você está sentindo um estímulo de dor, ele é diferente de um estímulo normal. Que daí vai estar ligando outras coisas. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver aí. Tá. Explicou alguma coisa? E Será? o remédio? Como que o remédio sabe? Então, o remédio ele vai estar ligado aí. Beleza. Assim, zero ideia. Zero ideia. Não, beleza. Eu só confio tranquilo. muito na medicina moderna, entendeu? Tipo, que vai ali. Tipo, é isso. Beleza. Então, para esse tema de como o remédio sabe onde dói, nós convidamos duas professoras do Departamento de Farmacologia. São elas a professora Joyce e a professora Juliana. Então, Prof. Joyce, você quer se apresentar um pouquinho? Olá a todos e a todas, agradeço o convite para participar desse podcast. Como professora aqui do Departamento de Farmacologia, sou bióloga de formação e tenho estudado os mecanismos que explicam uma maior sensibilidade à dor de pacientes que têm diabetes. Eles reclamam, então, né, clinicamente eles têm uma maior sensibilidade à dor, e isso tem sido tema tanto desde o meu mestrado e doutorado, não só esse entendimento, mas também a questão de uma proposição de novas alternativas para a terapia desse tipo de dor. Então agradeço e esse bate-papo vai ser muito legal. Bom, gente, tivemos um problema com o áudio da professora Juliana, então eu farei a sua apresentação. A professora Juliana é graduada em odontologia e possui mestrado e doutorado em farmacologia. Atualmente, ela é professora no Departamento de Farmacologia na Universidade Federal do Paraná e trabalha como pesquisadora nesse departamento. Então, para introduzir um pouquinho o tema da dor, vocês podem falar um pouquinho, né, sobre o que é esse conceito da dor? Como é que a gente sente dor? Quais são os componentes envolvidos na sensação de dor? Bom, nós temos diferentes tipos de dor, né? A gente tem que pensar que a dor aguda, ela tem um caráter de proteção do nosso organismo. Então, ela é essencial, inclusive para a vida, né? Para a nossa sobrevivência, porque ela nos alerta que tem alguma coisa de errado. E pessoas, por exemplo, que não sentem dor, elas
que são problemas congênitos, elas têm uma expectativa de vida muito menor. Então ela é importante para alertar que tem alguma coisa de errado, para a gente inclusive aprender com essa experiência e evitar situações que nos expõem a condições dolorosas. Por outro lado, a gente tem situações de dor crônica. Nesse caso, a dor ela perde esse caráter de proteção e ela vira a própria doença do paciente, né? Então, são condições que muitas vezes acompanham o paciente por toda a vida dele, que são de difícil tratamento e que muitas vezes estão associadas a outros problemas de saúde. Esses pacientes eles acabam desenvolvendo ansiedade, depressão, distúrbios de sono, né? Redução na socialização por conta da dor crônica. E os medicamentos, nesse caso, eles ajudam, mas eles têm uma eficácia muito inferior àquela do tratamento da dor aguda. Eu acho que a professora Juliana falou muito bem. A princípio, né, a gente sempre se preocupa em tratar a dor, mas o caráter protetor e o fato de que a dor nos proporciona a interação completa com o meio ambiente, isso é bastante importante. O quanto ela é protetora, nos prevenindo de possíveis danos, sejam eles de qualquer natureza, sejam eles de térmicos nocivos, sejam eles de pressão nociva. Então, a dor tem esse caráter, porém ela perde, como a professora Juliana falou, o caráter protetor quando efetivamente ela se torna patológica, né? Quando ela se torna a própria doença. Acho que a professora Juliana falou muito bem, aí eu rapidamente não tenho muito o que complementar. Legal, é muito interessante de entender esse aspecto da dor. Mas seguindo com o nosso tema, então, a gente fez inclusive algumas entrevistas com o pessoal. A gente foi na fila da Rio, usando também as nossas redes sociais pessoais, para ir perguntar pro pessoal, né, como é que eles imaginavam que o remédio sabe onde dói. Tipo, se você caiu, machucou o joelho, como é que o remédio sabe que tá doendo no joelho e não em outro lugar? E isso é uma pergunta um pouco pegadinha, assim, né? Porque, na verdade, o remédio não sabe. Mas a gente teve respostas muito interessantes do pessoal falando que o remédio engana o cérebro, ou que ele tem uma missão secreta de ir lá atuar sobre aquela dor. Mas, no fim das contas, vocês conseguem explicar pra gente um pouquinho como que o remédio sabe onde dói? O medicamento, ele não sabe onde dói, né? O medicamento, ele vai ter um efeito no nosso corpo inteiro. Quando ele for introduzido no nosso organismo, ele vai se distribuir no nosso organismo. E um dos sítios que ele vai alcançar, um dos locais que ele vai alcançar é o local da dor. Então, ele vai ter mecanismos ali no local da dor, né? Mecanismos diferentes dependendo do tipo de medicamento, que vão atuar causando esse efeito analgésico, então reduzindo a dor, né? Justamente por ele não saber onde dói, ele vai atuar em outros locais do nosso organismo e geralmente essa atuação em outros locais vai causar o quê? Os efeitos indesejados, os efeitos adversos do medicamento analgésico nesse paciente. Professora Joyce, quer complementar alguma coisa? Os pontos de dor, eu pensei uma vez de como explicar para pessoas que não entendem, né, efetivamente do processamento da dor, como que a gente poderia explicar isso. Eu costumo fazer uma analogia de que a gente tem como se fosse um circuito elétrico, como se fosse interruptores, né, ao meio do processo aí de um circuito em que a gente efetivamente poderia desligá-los. Obviamente que, como a professora Juliana falou, o remédio em si não sabe onde que vai atuar, ele atua de forma sistêmica, atua em todos os pontos, mas aonde esses interruptores estão sinalizando, estão processando essa eletricidade, né, como que a gente fala assim, ele vai lá e desliga, ou de certa forma diminui essa transmissão de impulsos elétricos aí, né, os neurônios específicos que nós temos para a transmissão da dor, e ele efetivamente vai lá e diminui a propagação desses impulsos elétricos de alguma maneira, né, e diminui a dor. Achei bastante interessante, Stella, quando você falou da questão de enganar o cérebro, né? É importante colocar o cérebro como um grande ponto de processamento, entendimento, percepção, conscientização da dor, né? E a gente não pode esquecer que a dor, quando o paciente refere dor efetivamente,
parcialmente ele está relacionando a intensidade, a localização, que é efetivamente o componente sensorial, discriminativo da dor, mas também há um componente muito importante que é o componente emocional aversivo, e é o que eu falo da desagradabilidade da dor. Neste ponto, considerando a questão desagradável, e várias áreas do cérebro conseguem interferir na nossa percepção da dor. Nesse sentido, então, se a gente está de mau humor, aquela dor, que seja qualquer das dores, possivelmente vai ser interpretada como extremamente ou muito mais desagradável. Então, a percepção, a referência que o paciente ou que as pessoas falam de dor tem muito a ver com a intensidade, mas também tem a ver com o caráter desagradável e o quanto que o nosso estado de humor, o nosso estado de distração também interfere nessa percepção e na nossa referência, nossa experiência da dor. Então tem alguns medicamentos que de fato também conseguem diminuir ou interferir com esse estado desagradável da dor, como que, né, então um exemplo disso seriam os derivados, os amigos, os fármacos semelhantes à morfina, os chamados opioides. Pode falar, Gabi. Eu queria fazer uma pergunta, assim, mais relacionada nesse tópico de dor, assim, se todo mundo é capaz de sentir dor ou se tem, tipo, algum grupo específico que consegue sentir menos ou muito mais dor do que outras pessoas, sabe? Então, existem pacientes que têm uma condição chamada insensibilidade congênita à dor, né? Ela está relacionada a uma alteração genética que geralmente, né, é a falta de um canal de sódio nesses pacientes, mas tem outros genes que podem também estar modificados. Os canais de sódio, se a gente for pensar nessa analogia de um fio elétrico, né, que ele está sendo ativado quando você está exposto a um estímulo nocivo, o canal de sódio ele que começa a gerar essa ativação da nossa fibra de dor, né? Então ele que gera ativação, ele que propaga a ativação ao longo de toda a fibra, desde a periferia até a chegada dela no sistema nervoso central. Então, se o paciente ele nasce com a falta desse canal de sódio, ele não percebe a dor. Então, essa seria uma população de pessoas, né, que geralmente elas são, inclusive, recrutadas para estudos em vários países onde elas são identificadas, que não sentem dor. Então, elas não têm a insensibilidade congênita à dor. E como eu comentei anteriormente, elas têm uma expectativa de vida reduzida. Por quê? Porque elas não percebem as ameaças diárias que a gente está exposto, né? Com relação a diferenças em sensibilidade, também existem. E isso está sendo bastante estudado recentemente com relação ao sexo, né? Então, os estudos atuais, eles indicam, por exemplo, que as mulheres, elas têm uma sensibilidade maior à dor, elas percebem mais a dor, né? E elas toleram menos a dor. Então, geralmente, elas recebem uma quantidade, muitas vezes, maior de medicação para controle de diversas condições dolorosas. E se a gente for olhar também na literatura, as mulheres, elas geralmente são mais suscetíveis a várias condições de dor crônica, né? Então, possivelmente existem aí diferenças sexuais que envolvem hormônios sexuais, mas outras características também que predispõem mais o sexo feminino à percepção aumentada da dor e predispõem o sexo feminino a sofrer de mais condições dolorosas crônicas. É interessante o que a Ju falou aí, né? Alguns estudos, inclusive, relatam que, na verdade, um aumento ou maior relato de pacientes do sexo feminino que tem dor esteja relacionado exatamente pela maior busca por tratamento, que é uma característica mais das mulheres, né? Porém, né, eu tenho esse viés também de que normalmente os homens buscam menos por tratamentos quando comparados aos homens. Outra coisa que eu acho que eu colocaria aí nessa tua pergunta, eu acho interessante também a questão da percepção da dor em termos de diferentes culturas.
né, muitas culturas, né, os aspectos culturais, aspectos étnicos, elas podem também influenciar bastante na forma de como a gente expressa a dor, né? Como que a gente refere dor, como que possível. Então, um exemplo talvez bem interessante disso seria, por exemplo, mulheres de diferentes culturas, diferentes etnias, frente à dor do parto, como elas expressam a dor, né? Então, as latinas, efetivamente, poderiam estar com expressões mais pronunciadas, que poderia refletir, de repente, que elas estivessem sentindo mais dor que, por exemplo, as mulheres orientais. Então, é bem interessante, eu acho que eu colocaria isso também como uma questão, né, de a gente pensar, não só a questão que a Ju falou aí também, que eu achei, é isso aí, pertinente bastante. Então, só continuando falando um pouquinho sobre os analgésicos, a gente também fez outra pesquisa com o pessoal para ver um pouquinho quais são os remédios para dor que eles geralmente usam e com que frequência, né? E a resposta que a gente mais teve foi de paracetamol. O pessoal usa muito paracetamol, dipirona e ibuprofeno. Mas teve um pessoal também que falou, por exemplo, de codeína ou de outros medicamentos que são corticoides, né? Então acho que a gente pode entrar um pouquinho falando desses diferentes tipos de medicamento, dessas diferentes classes, porque cada um deles vai atuar em um componente diferente da dor, né? Cada classe de medicamento atua em uma classe diferente de receptores, por exemplo, que são como se fossem botãozinhos que tem na superfície das células, que quando o medicamento específico vai lá e clica, ele gera esses efeitos, né? Não sei se vocês gostaram dessa minha analogia, mas se vocês puderem falar um pouquinho sobre essas diferentes classes. Eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros que você mencionou. Vou deixar os corticoides e os opioides para a professora Joyce. Bom, o paracetamol é um analgésico não opioide, então ele não tem mecanismo opioide, né, semelhante à morfina. De venda livre, então não precisa de receita para adquirir, assim como a dipirona e o ibuprofeno, né? E o paracetamol é o analgésico mais comercializado no mundo, por ele ter um bom perfil de segurança, ser eficaz, então ele é um bom analgésico, né? E não precisa de receita para aquisição desse medicamento. O paracetamol, então, ele atua puramente no sistema nervoso central para tentar interromper essa via de sinalização da dor, né? Um mecanismo que tem sido bastante discutido em relação ao paracetamol ele causar analgesia é como se ele pudesse aumentar os níveis dos nossos canabinoides endógenos, né? Então os canabinoides têm sido bastante reportados aí na mídia, né? Novos medicamentos que estão entrando no mercado, e o paracetamol tem como um dos mecanismos proporcionar esse aumento dos canabinoides lá no sistema nervoso central. Com relação à segurança, ele foi durante muito tempo considerado bastante seguro, mas nos últimos anos tem se ressaltado que ele apresenta alguns riscos, né? O risco mais conhecido do paracetamol é sua hepatotoxicidade. Então, quando ele é metabolizado no nosso organismo, isto é, ele é transformado para ser eliminado do organismo, né? Ele gera um produto que ele é tóxico para o fígado. Para não ter essa hepatotoxicidade, tem que cuidar um pouquinho na quantidade de paracetamol que é ingerido por dia. Então, não se pode exceder o limite de 4 gramas diários, né, de paracetamol. Então, vamos imaginar lá que geralmente um comprimido de paracetamol tem 750 miligramas, né? Eu posso consumir 3 a 4 comprimidos por dia, não mais do que isso, para não ter o risco de hepatotoxicidade. E esse dano para o fígado, ele causa risco à vida. Então, muitas vezes, ele é irreversível e pode levar a óbito. Então, essa é a principal gravidade do efeito do paracetamol. E, mais recentemente, né, tem surgido alguns estudos, algumas recomendações de que gestantes devem ingerir a menor quantidade de paracetamol possível. Por quê? Porque tem sido observado
que quando ele é muito utilizado durante a gestação, ele pode causar algumas alterações nas crianças, nos recém-nascidos, e essas alterações persistirem, inclusive, ao longo do crescimento da criança, né? Então, essas seriam as principais considerações com relação ao paracetamol, né? A dipirona, ela é um analgésico não opioide também, tá? Então, tanto o paracetamol quanto a dipirona, eles não têm atividade anti-inflamatória, eles não funcionam, por exemplo, para reduzir o inchaço quando você faz uma cirurgia, né, por exemplo. Mas ela também é um bom analgésico, que atua por diferentes mecanismos, principalmente também lá no sistema nervoso central. Então, posso concordar que tanto o paracetamol quanto a dipirona, eles atuam em mecanismos que enganam o nosso cérebro para ele sentir menos dor, né? Falando de uma maneira bem simplificada, né? A dipirona, ela é menos utilizada porque o uso dela não é permitido em alguns países, né? Ela pode causar um efeito adverso grave, que é a granulocitose, reduzir o número de algumas células do nosso sangue e deixar a gente mais suscetível a infecções. No entanto, esse efeito adverso ele é bastante raro. É muito difícil acontecer a granulocitose. A estimativa é que um paciente a cada 1 milhão de pacientes vai desenvolver esse quadro. Ju, mesmo posso assim, te dizer rapidamente? Claro. Minha mãe é essa uma. É 1 entre 1 milhão. Ficou 1 em 1 milhão. Então aconteceu aí, né? Foi sorteada na dipirona. Por outro lado, ela é bastante segura, né? Ela é considerada um analgésico seguro, né? Mas por conta desse risco de granulocitose, ela não é permitida em alguns países. Por exemplo, nos Estados Unidos não se usa dipirona, o que faz aumentar o consumo de paracetamol, que é um analgésico também não opioide. E nós temos então o ibuprofeno, né, que também fez parte dessa lista. O ibuprofeno já é um anti-inflamatório, né? Então ele tem propriedade anti-inflamatória, né? Além da propriedade analgésica. E ele atua por um mecanismo diferente do paracetamol e da dipirona. O que ele vai fazer? Ele vai inibir uma enzima chamada de ciclooxigenase. Então, o ibuprofeno e os outros anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibem essa enzima, né? E eles reduzem a síntese de mediadores da inflamação, que são as prostaglandinas, que elas têm capacidade do quê? De deixar a fibra de dor mais fácil de ser ativada, as prostaglandinas. Então, quando eu faço a inibição delas, eu dificulto a ativação dessas fibras de dor pelas prostaglandinas, tá? Então, o ibuprofeno também é um medicamento de venda livre, amplamente utilizado e com boa eficácia, aí, não só em promover a analgesia, né, mas também em reduzir os outros sinais da inflamação, como, por exemplo, o inchaço. Então, dentro da lista aí, eu fiquei, né, acho que a Estela mencionou os corticoides e a codeína dessa lista aí do pessoal que está usando esse tipo de analgésico. Eu faria, então, só uma consideração iniciando com os corticoides. Então, normalmente, a prescrição de corticoides, ela não é direcionada especificamente para adulto. Normalmente, os corticoides são prescritos, né, assim, em termos gerais, como anti-inflamatórios, como antialérgicos, ou na intenção de, então, produzir um efeito imunossupressor. Então, em termos, se a gente fosse, então, fazer, eu tomo corticoide para reduzir dor, eu diria que dentro daqueles tipos de dor que a professora Juliana comentou no início, então, efetivamente, seria para a redução da dor inflamatória. Então, o corticoide, ele vai, como mecanismo de ação, ter a diminuição, efetivamente, da produção de um número muito grande de mediadores que deixariam as nossas, né, vamos dizer, nosso circuito que interpreta a dor muito mais sensível à dor, né? Então, a gente pode fazer essa analogia, por exemplo, quando a gente tem uma queimadura de sol, por exemplo, né? Então, você foi lá, ficou exposta ao sol pelos raios ultravioletas, então você teve essa queimadura de sol e, ao colocar a roupa, você sente efetivamente um aumento de sensibilidade. Então, aquela roupa que, né, uma camiseta que você colocou, ela não dói, né? Ela só você sente que está com a camiseta. Mas quando vocês têm essa queimadura de sol, por exemplo, nas costas, que é o exemplo que eu estou aqui pensando,
quando você coloca a camiseta, você tem essa supersensibilidade, né? Então, quer dizer, a camiseta passa a ser interpretada como dolorosa, é estranho, mudou alguma coisa. Isso é devido efetivamente a um conjunto de mediadores inflamatórios que vão deixar que essas fibras de dor agora disparem esse impulso elétrico e comecem a transmitir de forma muito mais facilitada. Então, voltando aos corticoides, os corticoides vão inibir a produção, né, a geração de vários mediadores que estariam relacionados a essa deixada, o fato de deixar essa fibra um pouco mais sensibilizada. Além disso, eles também conseguem produzir uma série de mediadores inibitórios do processo inflamatório. Qual que seria, então, o efeito? Né? Então, os corticoides normalmente não são prescritos a longo prazo, devido aos efeitos colaterais, né, que muitas vezes estão relacionados a problemas, por exemplo, de retenção de líquidos. Então, todo mundo meio que já tem uma ideia na cabeça que o uso prolongado de corticoides engorda, né? Tem alguns mitos que a gente, quando dá aula de corticoides, as pessoas já veem, eu sei que engorda, né? Então, na verdade, está relacionado com a questão de retenção de líquidos e mudança, inclusive, no padrão de distribuição da gordura mesmo, né? Da gordura visceral e uma diminuição da gordura em membros. Então, neste caso, os corticoides, eu diria que eles são mais anti-inflamatórios do que efetivamente analgésicos. E rapidamente, então, falando da codeína, a codeína, dentro de todos que a Juliana falou, efetivamente da mesma família da morfina, família dos chamados fármacos opioides. Então, a codeína é um opioide fraco, ela é indicada para dores moderadas, né? Então, dentro de uma escala de prescrição, a dipirônio, paracetamol, normalmente é indicada para as dores leves. Então, a correta prescrição da codeína já seria para dores moderadas. É um fármaco chamado opioide. Até quando ele é tomado, a codeína, e sofre o metabolismo pelo fígado, a codeína se transforma em morfina, nosso fígado. Então, e o mecanismo de ação da classe toda de fármacos opioides justamente aquele de desligar a chave, né? Desligar esses interruptores. E um dos interruptores bastante importantes para que a gente transmita e interprete dor está localizado aqui ao nível espinal, do nosso cordão espinal. E no cordão espinal, os opioides conseguem efetivamente, praticamente inibir completamente a transmissão da dor. Além de, como eu falei, os opioides são o exemplo clássico desses fármacos que vão chegar no cérebro, enganar o cérebro, como a Estela falou, e dar ao paciente uma sensação de efetivamente redução do caráter desagradável da dor. Em breves palavras, eu acho que é isso. A gente teve uma ouvinte que mandou, a Natália, ela mandou que o remédio ele inibe o sistema nervoso de mandar dor para o cérebro. Então, né, quando a gente fala dessa classe, realmente é isso, né? Sim, os opioides, eles conseguem inibir muito, né? Então, por isso eles são os fármacos, por exemplo, indicados para as dores oncológicas, dores associadas ao câncer, né, que têm uma intensidade muito alta, eles conseguem efetivamente impedir a transmissão dessa dor para o sistema nervoso central do cérebro. E são os opioides também, que é aquela classe de remédio que às vezes você até está sentindo dor, mas ela não é tão desagradável, né, prof? Exatamente. Isso é uma frase que até os pesquisadores que descobriram que a gente tem, né, então, os nossos, também como a professora Juliana falou, tem os endocannabinoides que estão associados ao mecanismo de ação do paracetamol, nós temos nos nossos opioides endógenos. Os pesquisadores que caracterizaram esses sítios de ligação dos opioides no nosso organismo, onde que eles se ligam, ele propôs justamente essa frase que você falou, Estela, falou assim, dor deve estar lá, mas ela não me incomoda mais.
é a frase que eles utilizaram para caracterizar esses sítios, né, quando ele caracterizou esses sítios localizados no cérebro em áreas que dariam essa sensação de desagradabilidade. Muito legal. E falando em frases famosas, quando a professora Juliana estava falando do paracetamol, eu lembrei daquela que é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Acho que todo professor de farmacologia ama essa, né? Exatamente. Então ele é seguro desde que utilizado na dose correta, né? Então muito importante, assim, inclusive falar para os clínicos que prescrever paracetamol e deixar livre para o paciente utilizar, colocar na receita, por exemplo, se houver dor, já é um risco, né? Porque como a gente não sabe qual que vai ser a percepção da dor do paciente, se ele não tiver um limite, ele pode usar abusivamente o paracetamol e chegar no caso de hepatotoxicidade. E talvez ali, Stella, quando eu interferi, a professora Juliana falar da dipirona, embora seja, então, ali no caso, né, que eu citei, de um caso próximo da minha família, da agranulocitose, na verdade é a frequência de tomadas. Por exemplo, a minha mãe tomava na dose correta, porém, devido a questões da menopausa, ela tinha enxaquecas diárias, né, todos os dias. E ela, então, tomava a dose correta, porém, todos os dias. Então, não só a dose, mas também nessa frequência de uso, principalmente para esses fármacos que não precisam prescrições, né? Então, a gente tem que se preocupar, de fato, com esse esclarecimento importante que a professora Juliana iniciou na discussão. Aproveitando esse gancho, a gente recebeu uma pergunta aqui que é: o remédio pode viciar e perder o seu efeito? É importante ressaltar que qualquer analgésico opioide, ele precisa de prescrição médica, odontológica para ser utilizado, justamente porque ele tem o risco de dependência. Talvez a Joyce possa comentar melhor isso, né? Perder o efeito? Em alguns casos, sim, né? O medicamento opioide, por exemplo, se ele tiver um uso contínuo, né? Ele pode, inclusive, piorar a dor, que eu acho também que a professora Joyce pode comentar esses dois aspectos melhor. Perfeito. Bem colocado, Ju, é isso aí. Então, os opioides são os conhecidos, né, por desenvolvimento, né, bem importante dizer que, então, esses não são adquiridos de forma livre, nas farmácias precisam das prescrições, em alguns deles são até de uso exclusivo em ambiente hospitalar, principalmente os opioides fortes, como, né, a morfina, eu digo, intravenosa, fentanil, sulfentanil, que também é desta classe. Eles sim, então, são possíveis do desenvolvimento do vício, né, da adição, sim, e em uso, por exemplo, em pacientes oncológicos, né, é bem comum que eles estão em cuidado paliativo, muitas vezes, eles desenvolvem, sim, a chamada tolerância, que é realmente a diminuição do efeito deste fármaco ao longo do tratamento. Então, é proposto, muitas vezes, não só o aumento da dose, mas também o chamado rodízio desses analgésicos, que é bastante comum, como eu falei, em cuidados paliativos, né, em que o paciente aí precisa de cuidados diários em relação à dor, dessas dores de intensidade forte, e que o paciente passa a não, então, ser responsivo às doses consideradas de forma até seguras, né? E aí, então, eles começam a aumentar a dose e podem desenvolver, inclusive, a chamada dor induzida por opioides. Então, é até, né, um mecanismo bastante, que eu acho que a gente pode até depois conversar mais sobre isso, mas pode até piorar a dor e desenvolver a dor derivada do abusivo ou uso crônico de opioide. A questão, acho que dos outros que foram mencionados, eu desconheço qualquer questão de vício ou desenvolvimento de tolerância. Portanto, eu vou complementar que o uso deles nunca pode ser exagerado, né? Então, assim,
Se você começa a utilizar muita dipirona, muito paracetamol, né, você pode ter consequências disso. Inclusive, se for no caso, por exemplo, de dores de cabeça, de cefaleias, vocês podem cronificar a dor. Então, assim, existem já considerados na literatura médica esses casos que, se o paciente utilizar muito medicamento para dor de cabeça, como é o caso que a Joyce contou da mãe dela, né? Começa a ter dor de cabeça todo dia eu tomo dipirona, tomo paracetamol, tomo um sumatriptano, né? Os triptanos para dor de cabeça. Esse uso excessivo de medicação, ele vai resultar numa cronificação da dor, então ele vai piorar o quadro de enxaqueca ou de dor de cabeça que o paciente tem. Então é um outro alerta que se faz aí de sempre, né? Se eu tiver dor todos os dias, alguma coisa está errado e não vai ser o medicamento que vai me ajudar nesse sentido. Eu preciso buscar outras alternativas para tentar prevenir e controlar esse tipo de dor crônica. Né? Realmente, é bem curioso isso. E, na verdade, já meio que puxando um gancho, aproveitando que a gente está comentando sobre isso, sobre essa questão da automedicação, né, e como isso pode causar uma série de problemas, assim. A gente fez umas enquetes, que nem a Estelinha tinha comentado, no nosso Instagram, @delíriosbiomédicos, e o pessoal comentou que a maioria dos medicamentos que eles fazem usa o paracetamol, né, e eu acho interessante, assim, porque como é uma venda tão indiscriminada de um medicamento que faz tão mal, que causa tantos problemas, né, tipo, pro nosso fígado, causa essa hepatotoxicidade, e, assim, é vendido como se fosse água, assim, né, tipo, é uma venda de boa, né. Quero saber, assim, por que é tão fácil conseguir uma medicação, assim, que de certa forma é perigosa, e quais são os riscos a longo prazo de fazer uso dessas medicações? Sem uma recomendação médica, assim, né? Um dos riscos, se eu for falar mais especificamente de dores de cabeça, é piorar o quadro de dor de cabeça, né? Então, esse uso diário, repetido, se você utiliza mais de 15 dias por mês o medicamento, né, você tem um risco de levar um quadro de dor crônica. Então, ao invés de melhorar, você vai piorar os seus quadros de dor de cabeça. O outro risco é inerente à própria toxicidade de cada medicamento, né? Então, no uso abusivo de paracetamol, você pode induzir uma possível hepatotoxicidade que pode ser potencializada por outros fatores, né? No caso da dipirona, uma frequência alta de uso pode predispor a um maior risco de granulocitose, por exemplo, né? E nesse caso de uso de venda livre, eu acho que os anti-inflamatórios não esteroidais também oferecem muito risco aos pacientes, né? Principalmente de toxicidade gastrointestinal. Então, quando você utiliza o ibuprofeno ou qualquer fármaco semelhante a ele, qualquer anti-inflamatório não esteroidal, que são aqueles que, né, a maioria das pessoas utilizam, os diclofenaco, sódico, potássico, meloxicam, mesolida e assim por diante. Todos esses medicamentos, eles podem predispor a um risco aumentado de úlcera, né, gástrica, gastrite, perfuração gastrointestinal, né, que pode então ser também potencializado esse risco por vários fatores. Por exemplo, se a pessoa já tem um problema pré-existente, se ela é, por exemplo, positiva para Helicobacter pylori, né, se ela já tem um histórico de úlcera ou de gastrite, né. Então, tudo isso pode ser potencializado em determinadas situações e também dependendo da idade do paciente. Geralmente, os extremos de idade, pessoas muito jovens, crianças ou idosos, são mais suscetíveis a esses riscos de toxicidade, né? A venda livre, por um lado, ela é importante porque muitas pessoas não têm acesso ao médico quando estão com desconforto, né? Quando estão com processo inflamatório, quando estão com uma dor aguda, né? E a venda livre favorece, então, tratar esse sintoma, né? Aliviar esse sintoma do paciente. Mas, por outro lado, essa venda ela precisa ser orientada. Então, é muito importante, nesse sentido, a atenção farmacêutica de orientar o paciente. Olha, você está adquirindo esse medicamento, mas ele oferece determinados riscos para a sua saúde e existem algumas orientações simples que podem reduzir esse risco. Por exemplo, nunca consumir um anti-inflamatório não esteroidal se você estiver de jejum. Então, sempre ele deve ser consumido depois das refeições para reduzir, por exemplo, o risco de toxicidade.
de gastrointestinal. Retomando o que a professora Joyce estava falando, do caso da mãe dela, que tomava dipirona na dose certa, mas com uma frequência um pouquinho alta, né, professora? Sim. A gente também fez umas perguntas para os nossos ouvintes em relação à frequência. E apesar de a maior parte do pessoal ter dito que faz uso de medicação só de vez em quando, ainda tem uma boa assim, porcentagem que disse que faz uso da medicação quase sempre ou por qualquer incômodo. Então, acho que é muito bom a gente comentar um pouquinho, né, esse alerta de como esses medicamentos que a gente olha e pensa, é inofensivo. Talvez não seja tão inofensivo assim, né? Também lembrando que vó que não deu AS infantil como se fosse bala pros netos quando era criança. Ou a gente mesmo, né? Eu acho que até mesmo pensando nessa questão de interação medicamentosa, né? Às vezes a gente acaba misturando medicamento com, sei lá, com álcool ou com outros medicamentos, às vezes, né? E isso acaba piorando e trazendo mais prejuízo do que deveria ajudar alguma coisa. Inclusive, essa foi uma das perguntas que a gente recebeu, né? Por que não se pode beber e tomar remédio junto? Então, assim, do álcool com medicamento, ela não ocorre em todos os medicamentos, né? Então, assim, em alguns medicamentos é contraindicado pelo efeito do etanol no nosso fígado, né? E outros são contraindicados pelo efeito do etanol no nosso sistema nervoso central. Então, pode ter uma interação a nível de sistema nervoso central. Então, o etanol, por exemplo, ele pode potencializar, aumentar o efeito depressor de alguns medicamentos no sistema nervoso central. Como assim depressor se eu tomo álcool e fico feliz, né? Na verdade, existe um momento inicial do etanol causando essa euforia, essa excitação, mas o etanol também causa uma depressão do sistema nervoso central, por isso que ele é contraindicado com outros medicamentos que fazem isso, né? Já no fígado, né, o metabolismo dele, do etanol, ele é diferente do metabolismo de vários outros medicamentos, né? Mas ele consegue, a longo prazo, aumentar a quantidade de algumas enzimas que fazem metabolismo de medicamentos no nosso organismo. Então, vou dar o exemplo do próprio paracetamol, né? Pessoas que são etilistas crônicos, isso é, que abusam, que usam o álcool diariamente, né? Eles vão aumentar uma determinada enzima que metaboliza o paracetamol, que é justamente a enzima que causa que forma o metabólito tóxico do paracetamol. Então, significa que ao longo do tempo, né, o paciente que utiliza esse etanol com frequência, ele vai ter uma quantidade de enzima aumentada, formar mais metabólito tóxico quando ele ingere o paracetamol, e com isso ele vai ter maior risco de hepatotoxicidade. Então, as interações medicamentosas, elas estão presentes aí no dia a dia das pessoas, né? E especialmente em pacientes multimedicados, pacientes idosos que usam várias medicações, elas podem inclusive trazer risco à vida desse paciente. Eu só acrescentaria rapidamente que justamente nenhum medicamento é totalmente livre dos seus efeitos deletérios, né? A gente falou da dose, da frequência, então assim, essa regulação, né, às vezes frouxa que a gente está retomando essas coisas, então os fármacos em si, eles não são totalmente livres desses efeitos, então é importante mesmo que a gente conheça e tenha esse cuidado, principalmente quando associados com outros fármacos, inclusive com alguns alimentos, como a Júlia falou, que alguns medicamentos devem ser tomados em jejum, fármacos dentro das úlceras, outros efetivamente precisam estar com um alimento no estômago. Então, é importante que o paciente tenha conhecimento, pergunte a um farmacêutico, pergunte ao seu médico de como fazer a melhor tomada e se familiarizar com as interações com outros fármacos que ele está utilizando. Falando um pouco do nosso roteiro, do que a gente tinha planejado, a gente recebeu algumas perguntas do público, né? E uma delas foi:
Faz mal usar chás, tipo camomila, gengibre, chás com efeito medicinal, junto com alguma medicação? Ele tem algum efeito, né? Significa que ele tem um princípio ativo, uma substância que tem atividade biológica lá dentro, né? Então, nenhum chá é livre de efeitos tóxicos, né? Novamente, é importante saber qual que é a quantidade que é ingerida e se esse chá é ingerido em associação com algum medicamento. Então, pode sim ocorrer interação medicamentosa, né? Existem chás, por exemplo, que a longo prazo, eles também vão alterar as nossas enzimas de metabolismo de fármacos. São enzimas, então, que vão modificar o fármaco para facilitar a eliminação desse fármaco do nosso organismo. Então, apesar de parecer uma substância assim que só vai fazer bem, só vai trazer benefícios, né? Existem chás que podem trazer toxicidade para o fígado, toxicidade para o rim, interferir, por exemplo, no efeito contraceptivo, né? Então, muito importante pedir a orientação e relatar, por exemplo, para o médico, se você faz uso constante e frequente de algum tipo de chá, porque ele pode trazer consequências, sim. Eu acrescentaria que, inclusive, algumas frutas fazem isso que a professora Juliana falou, né? Inclusive de aumentar a quantidade dessas enzimas que metabolizam medicamentos no fígado. As plantas medicinais, muitas vezes, elas têm esse estigma de dizendo, um chá, uma canja, isso não faz mal a ninguém, né? De fato, alguns precisam ser atentos, né? Eles se somam com interações farmacológicas com outros fármacos. Então, é importante que a gente fique atento, sim. Não sei se a Gabi vai querer falar, mas a gente tinha até incluído, né, no nosso roteiro uma recomendação. A gente colocou uma recomendaçãozinha de um filme para o pessoal conhecer, entender um pouquinho melhor sobre, pelo menos, essa questão assim, da automedicação e esses perigos, né? A gente colocou a recomendação da série do Dr. House, e meio que explicando rapidinho, assim, não explicando sobre a série em si, mas sobre essa questão que aborda essa parte de fármacos. O ator principal, ele faz utilização de um medicamento que é chamado de Vicotin, e ele toma esses medicamentos devido a dores que sentia por causa de um infarto que ele sofreu, né? E isso acabou resultando numa necrose muscular. Pelo que eu entendi, assim, encontrei na internet, né? Esse Vicotin, ele é obtido pela combinação de duas substâncias, que é a hidrocodona e acetaminofeno, que é utilizado para alívio da dor moderada a forte. E basicamente a série meio que explica essa questão meio do vício, assim, né? E dessa utilização desorientada, apesar mesmo dele ser um médico, né? Mas esse uso desordenado, assim, de um fármaco para dor. Acho que a professora Joyce tinha mencionado esse episódio do House, né, prof? Sim, é o Vicodin, né? É o Vicodin. O acetaminofeno é um outro nome do paracetamol. Então, o Vicodin é uma associação de paracetamol com hidrocodona, que é um opioide forte, né? Então, é bem interessante essa abordagem, ou essa problemática que traz, porque durante muito tempo, as primeiras, né, referências de uso abusivo, né, de opioides estavam relacionados à classe médica, que tinham, né, livre acesso, médica ou até os profissionais de saúde, que tinham o livre acesso a esses medicamentos. Então, a série retrata bem que, então, para ele não precisa de prescrição, né, porque ele mesmo tem o acesso, então ele faz uso, né, abusivo. Então, só explicando, o Vicodin é uma associação do paracetamol com um opioide forte, que é a hidrocodona. É bem interessante ele abordar ali, que ele faz esse uso. Quase todo episódio tem ele tomando Vicodin. Vou aproveitar essa informação sobre o Vicodin e complementar que o paracetamol, ele é um analgésico que às vezes ele está presente em várias apresentações comerciais diferentes. Então,
Então, vários medicamentos que têm um nome comercial diferente, eles apresentam paracetamol na sua formulação. E muitas vezes a pessoa, público em geral, o leigo, ele não repara isso e ele acaba utilizando então medicamentos com nomes diferentes, mas que têm o mesmo princípio ativo. E isso é um outro fator que favorece a intoxicação, né, a toxicidade do paracetamol, o uso abusivo. Muitos antigripais, né, Ju? A gente vê que tem uma quantidade bem grande de paracetamol, desses controladores aí de paracetamol. Então, daí a pessoa está, às vezes, com alguns sintomas né, tipo nasais, alguns sintomas da gripe em si, ou do resfriado, e com eventualmente uma dor de cabeça, e às vezes faz associação, inclusive, né, do paracetamol e ainda o antigripal, que já tem paracetamol também. Então, inclusive, né, a Anvisa lançou um alerta, né, porque nessa época de vacinação da Covid, muitos pacientes estavam fazendo uso abusivo de paracetamol para aliviar os sintomas da vacina, né, o mal-estar causado pela vacina. Então, também misturavam diferentes medicamentos com nomes comerciais diferentes, mas que vários deles continham paracetamol na sua formulação. Então, favorecendo aí o risco de toxicidade. Muito legal essas informações, acho que é coisa importante da gente divulgar. Queria agradecer a presença de vocês duas aqui hoje, né, nesta manhã de quinta-feira, para conversar com a gente, bater esse papo. Acho que ficou muito legal o episódio, muita informação boa. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço e parabenizo pela iniciativa de vocês. Isso aí. Ai, obrigada. A gente fica muito feliz por vocês terem aceitado o convite, assim, apesar do caos. Os perrengues. Conseguir achar horário, de perrengue, de gravação. Assim, deu tudo certo. Agradece de coração por vocês terem vindo participar. Sempre às ordens, meninas. Sucesso. Muito obrigada, aí a gente envia para os profs. Perfeito. Tá joia. Um beijo, bom finalzinho de semana. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau.